Bom, antes de começar falando sobre o nosso assunto aqui, eu gostaria de já com vocês ler alguns textos das Escrituras, que são os textos sobre os quais nós meditaremos logo em seguida. O primeiro deles está em Provérbios, capítulo 1, versículo 7. Mas antes de eu ler, eu já recebi um recadinho lá do fundo. Tem alguém que está nos visitando, que nunca veio aqui? Levanta a mão. Aqui. Segura o seu RG, por favor, seu CPF, cartão de crédito. Brincadeira, meu amor. O Cacá vai te dar um presente. Escuta lá, depois você me fala. Seja bem-vinda. Provérbios, capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do saber, ou o princípio da sabedoria, do conhecimento, do entendimento. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Agora eu gostaria de ler com vocês Romanos, capítulo 1, verso 18. Romanos, capítulo 1, verso 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm, que obstaculam a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isto, indesculpáveis, porquanto, tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. O seu pensamento é nulidade, é vacuidade, é vazio, não vai a lugar nenhum. Obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível, à semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Um pouquinho para frente, capítulo 3, versículo 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Santo Espírito, esta é a tua palavra, por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos à tua mercê. Opera em cada um de nós, por tua graça, em nome de Jesus. Amém. Bom, a proposta aqui tem sido meditar um pouco sobre esta relação que o Filho de Deus, o crente, o cristão, tem com a ciência, com a forma de se entender ciência hoje. Até porque nós precisamos determinar ou dar um limite para o termo do que significa ciência.
Ciência, há bastante tempo, era entendido como todas as formas de você chegar ao conhecimento. Mas hoje, se você chega numa universidade, se você está na academia, você vê que existe lá um prédio que está focado à área da ciência. Então, você vai estudar lá matemática, você vai estudar engenharia, você vai estudar física. Mas você percebe um outro prédio que também existe na universidade, mas é o prédio da Humanas. Lá você vai estudar sociologia, você vai estudar filosofia, você vai estudar teologia, enfim. Há esta divisão, porque praticamente o que a gente entende como ciência dentro do contexto moderno é aquilo que você pode aferir acerca do que é matéria. Você se apropria desse conhecimento a partir de experiência empírica, de alguma experiência que você pode chegar a alguma conclusão de forma lógica, clara, de uma forma conclusiva, mas que você pode repetir esta experiência de alguma forma. Basicamente se define hoje ciência, quando você fala de ciência hoje, você fala desta área. Há uma dificuldade até em outros ramos da humanas de pensar aquilo, ou existe um preconceito daqueles que desenvolvem ciência do ponto de vista de exatas, de entender psicologia, por exemplo, como uma ciência. Mas não foi sempre assim. A ciência foi, até bem pouco tempo, o meio pelo qual você podia ter o conhecimento de todas as coisas, ou de interar com toda a forma de conhecimento. Por outro lado, foi se cunhando nessa estrutura que a gente vive hoje, foi se construindo como um valor, um monopólio dessa estrutura científica acerca daquilo que é verdade. De tal forma que hoje, para nós, existe uma figura que não precisa nem de ter nome, ela é uma entidade, ela é um ser que faz com que cada um de nós se curve diante dessa boca grande que fala, como também é dentro da estrutura religiosa muitas vezes. Você tem a figura do especialista, ou dos cientistas, né? Aquilo que os especialistas disseram. Pronto, isso encerra toda e qualquer discussão. Os especialistas dizem que é isso. Acaba toda e qualquer perspectiva questionadora. Aliás, o nosso olhar para a ciência é um olhar de devoto. O nosso olhar para a ciência hoje é um olhar de quem reverencia a ciência. As suas bocas, os seus maiorais, os seus representantes se configuraram para nós como sacerdotes, de tal forma que questioná-los em alguma dimensão é quase que uma heresia. E a gente percebe e olha na estrutura como uma religião moderna, porque a maioria das pessoas estão lá para dizer, ou para aprender, ou para se expor a esse conhecimento, de tal forma que você me diga como é a vida, ou como são as coisas, sem que haja nenhum questionamento profundo. Na academia parece quase que uma igreja. Você não pode fazer nenhuma pergunta que ela não está preparada para responder. Você só precisa falar ou questionar as coisas que já estão pré-estabelecidas pelo dogma. Por este dogma, que diz é assim e pronto, acabou. Mas nós podemos fazer algumas perguntas, e estas perguntas ficarão sem respostas. E o que nós fazemos aqui, porque existe essa estrutura anti-intelectualista na igreja, onde o cristão não pode e não deve em nenhum momento se atentar ou perder tempo com esse tipo de coisa. Mas não é assim que as escrituras nos ensinam. É quase que uma mágica, um pirlim-pim-pim. A igreja é o lugar do passe.
não é um lugar para se pensar, não é um lugar para se questionar. É um lugar onde alguma coisa mágica acontecerá com você, você não precisa de mais nada, você pode ficar na sua ignorância, você não precisa ser alguém que se dedica ao conhecimento. Mas a palavra de Deus vai dizer que o relacionamento com Jesus nos leva a esse conhecimento, porque nele estão ocultas todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E que o conhecimento é algo para os filhos de Deus. Na realidade, é quem de alguma forma está mais adaptado ou tem mais condição de poder chegar a este conhecimento, tendo em vista que o Espírito de Deus, que permeia e sonda todas as coisas, que conhece cada estrutura real, habita em nós. E nos convida a esta relação de conhecimento, a esta relação de crescer na graça e no conhecimento. Jesus era alguém que crescia em estatura e graça. Jesus era alguém que não nasceu sabendo ler e escrever, mas foi instruído em tudo. Paulo, outra figura significativa, também. Salomão, outra figura fantástica, também. Moisés, o maior estadista que este mundo já viu, que pega de um lado um bando de escravos, sem nenhuma noção mais de cultura, de tradição, pega este povo de um lado e entrega do outro lado uma nação. E uma nação que influencia o mundo inteiro de tal forma que no Ocidente qualquer ateu é cristão. Os valores que ele segue, a sua forma de ver a vida, a sua cosmovisão é fruto de uma ética judaico-cristã. E este homem também é alguém que Deus se propôs a revelar. Por isto, se você é um jovem cristão, você não tem que ter vergonha desta realidade. Você tem que saber qual é a sua identidade. E você tem que aprender a pensar. A fé não é para indoutos, não é para idiotas. A fé é aquilo que tem a capacidade de expandir a nossa consciência. Na realidade, quando a gente vai sondar a premissa do que nós estamos falando, nós precisamos entender o seguinte: fé e ciência só pode ser desenvolvida por seres racionais. Portanto, fé e ciência são racionais. Dá para entender isso ou não? Você não vê um animal exercendo fé, um ser irracional exercendo fé. Fé e ciência são possibilidades apenas para seres racionais. Portanto, lógico, fé é racional. Porém, a fé não depende da ciência. A fé não exclui a ciência, mas não depende da ciência. Por quê? Fé é revelação. Ciência é conclusão. Dá para entender isso? Quando você começa a entender e a se questionar por que você sabe o que você sabe, de uma forma intuitiva, de uma forma inexplicável, o que você sabe sobre Deus, você não consegue explicar isso de forma clara. Você não sabe me dizer como você chegou a este conhecimento de Deus, porque isto lhe foi revelado. De alguma forma, você sabe. Tudo que nós concluímos acerca de Deus se transfigura numa religião. Quando a gente chega no tempo em que o Senhor Jesus
andou entre nós, pisou o chão da história, o que você olha para o templo e a religião do seu tempo, nada mais é do que algo concluído acerca de Deus. Algo concluído de forma humana. Quando ele olha para o templo, ele diz assim: viu, esta é a conclusão que vocês tiraram de Deus? Que Deus gosta desse lugar, que Deus mora aí dentro? Não, mas Isaías já falou lá atrás que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Paulo repete isso, Estevão também diz isso. A gente tem essas passagens na palavra de Deus. Ele diz assim: destrói o templo. Destrói o templo. Eu vou trazer a realidade que jamais vai passar. Quando nós concluímos acerca de Deus, nós transformamos fé em religião. É quase que uma ciência. Por isso que a grande sacada da maioria das igrejas que nós vemos, ou dos movimentos cristãos que nós percebemos no nosso país, é ensinar para o cristão uma fórmula, como uma fórmula matemática. Como você faz com Deus? Como você age com Deus para produzir este resultado? É assim: você quer ficar rico, por exemplo? Então, a maneira de ficar rico é você separar 10% do que você ganha. Isso aqui é o mínimo. Tem gente que pede 30%, que é 10 para o pai, 10 para o filho e 10 para o espírito. E também sacrificar. Como que você sacrifica? Sacrifica normalmente é dinheiro. Se você fizer isso daqui, está escrito aqui, ó, ele vai dar 100 vezes mais. Então 2 mais 2 igual a 4. Faz isso que você fica rico. Transforma a relação com Deus numa lógica vazia, numa conclusão acerca de Deus, de um Deus que está aprisionado a uma estrutura. Como é que você faz para ter fé? Aí ele diz assim para você: bom, a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Então você precisa vir na igreja. Aí você começa a vir na igreja, vir na igreja, vir na igreja, vir na igreja, vir na igreja. Por quê? 2 mais 2 igual a 4. A gente transforma essa relação com Deus, que não é mais uma relação, numa formulação acerca de Deus. É uma fórmula. Fé é revelação. Deus fala com você. Você ouve Deus. Você fala com Deus e Deus te ouve. A fé é certeza. A ciência é dúvida. A fé é convicção. A ciência é uma teoria. A fé responde. A ciência pergunta. A fé define. A ciência investiga. A fé é dedutiva. Eu olho para a criação e eu deduzo. Alguém criou esse troço. A ciência é indutiva. A fé amplia a razão. A ciência limita a razão. Como? Aquilo que ela não pode explicar, ela nega. Ela diz assim: isso não existe. É mais ou menos como o Padre Quevedo. E hoje nós vivemos este absurdo. A ciência quer se impor, ou esta forma de adquirir conhecimento quer se impor para nós. Mesmo que você, com 5 minutos de reflexão, consiga olhar para tudo e perceber que existem muito mais áreas do conhecimento, da qual a ciência não tem como
aferir nada, porque ela não consegue fazer nenhum experimento com aquilo, nenhuma experiência com aquilo, mas que faz parte da vida humana, faz parte da relação humana, do conhecimento humano, da história da humanidade. Quando você olha para a nona, ou quando você ouve a nona sinfonia de Beethoven, melhor dizendo, me diga, qual das forças que interage com aquilo que é matéria, porque a matéria ela só interage com 4 forças. Vou ver se eu lembro delas. Gravitacional, a gravidade. Eletromagnética. Atômica forte. E a? Cadê o Cacá? E a fraca, né, Cacá? Certo? Estou com um físico ali no fundo ali, ó. Um mestre em física. Como que a gente explica um poema? Que interação da matéria há com a nossa consciência, com as perguntas que fazemos acerca de nós e acerca do que está à nossa volta? Como? Como você sorri? Por que você sorri? Por que você medita e por que a sua alma é angustiada por saber o telos da sua vida? A razão pela qual você existe. Não é possível haver em mim tanta criatividade, tanta consciência, e eu ser matéria. Simples assim. Estava fazendo psicologia e teve um dia que nós assistimos uma palestra lá muito interessante de um cara que começou a fazer umas perguntas que eu disse, meu Deus! E ele fez uma pergunta dizendo assim, qual é a diferença da carne do seu cérebro para a carne do seu rim? Nenhuma, isso mesmo. Diga para mim, que matéria produz consciência em nome de Jesus? Como pode um pedaço de carne produzir consciência? Como pode um pedaço de madeira, qualquer matéria que for, nós sabemos hoje que tudo é feito de átomo, produzir consciência? E ele disse assim, pensar nisto é o mesmo que dizer que o Tony Ramos está dentro da sua televisão fazendo propaganda da Friboi. E ele traz à tona a ideia de que o cérebro não é um produtor de consciência, porque pensar isso é um absurdo. Que o cérebro é um captador de consciência. É como um rádio. Aqui está passando um monte de coisas que imagens estão passando aqui, mas a gente não vê? Pega o seu celular, você já coloca aí, você capta isso. Aí aquilo capta aquela informação e mostra para você. Mas nós estamos deixando-nos convencer de que a gente é isso aí. Nada. A gente é fruto de um acaso. Eu fui falar numa faculdade federal lá de Cornélio, e eu fiz uma pergunta, eu disse assim para eles, viu, o que vocês estão chamando de ciência? Vocês estão falando que o mundo surge de uma explosão, de um caos criativo, sem nenhuma
razão ou inteligência por trás disso. Porque não há nenhum problema em um mundo surgir de uma explosão. O problema é surgir de uma explosão que ninguém ordenou. Quando você olha lá, Copacabana, no dia 31 de dezembro, você percebe ordem em cada explosão daquela. Pá, sai uma bola, umas estrelas, um negócio 3D, vem para perto do seu, o outro sai para lá, para cá, colorido, uma cor, depois outra. É uma explosão que gera ordem. Mas para aquilo ali acontecer, meu irmão, teve que muito neurônio ser queimado antes. Teve que alguém pensar naquilo. Aí eu disse a eles assim, vocês estão dizendo que o que a gente percebe, a ordem que nós vemos à nossa volta, é fruto do caos, do acaso, da não causa. Eu falei assim, e vocês creem também que todo o universo está sofrendo um processo de entropia, que é o caos posterior. Existe um caos a priori e um caos a posteriori. Existe um caos criativo e um caos destrutivo. Eu falei, o que vocês estão fazendo aqui então, meu irmão? Vocês estão de brincadeira comigo, vocês estão querendo entender o caos. Não se faz ciência do caos. Para você fazer ciência, querido, precisa de uma coisa chamada ordem. Precisa de ter leis rígidas, imutáveis. Essa Bíblia não pode ficar flutuando. Aí você faz lei. Aí você faz ciência. Aí você vai perguntar, por que ela cai? Aí você vai dizer, que velocidade ela cai? O que eu preciso fazer para deixá-la suspensa? Você começa a fazer pergunta. Mas esta ordem, esta lei tem que já estar agindo nela. Fé. Existem algumas dimensões de fé. A primeira dimensão do que é fé, e eu já vou entrar nos textos, é o seguinte. Toda forma de cultura só pode ser passada pela fé. Você entendeu isso, não? A mesma fé que você precisa, isso do ponto de vista humano. Calma aí, eu estou dando 3 possibilidades de você entender fé aqui. Quando você chega lá na sua faculdade e o seu professor diz que Sócrates ensinou assim, você só pode assumir esta cultura como sua pela fé. Porque você não viu Sócrates, porque você não conheceu Sócrates, porque você não foi contemporâneo de Sócrates. Você precisa de fé para acreditar que Sócrates existiu e que os ensinos de Sócrates foram aqueles. Esta fé que produz em mim conhecimento, que produz em mim cultura, porque não é fruto da minha experiência, não é fruto da minha consciência, não é fruto do meu pensamento. A fé que me faz aprender com o outro, que me faz saber a história, quem morreu, quem matou, quem estava certo, quem estava errado. Isso tudo é fé. Eu só posso desenvolver cultura, só posso desenvolver conhecimento a partir de uma questão chamada fé humana. Existe um outro tipo de fé. Quando você diz assim, eu saí daqui de Londrina e fui buscar atendimento de um médico lá em Assis. Por quê? Não existem médicos aqui em Londrina? Existem.
Mas aquele médico, ele me atendeu uma vez e eu nunca fui tão bem atendido e nunca vi ninguém falar com tanta propriedade. É alguém que eu desenvolvi fé. Quando eu chegar lá em Assis, lá na clínica dele, ele vai falar algumas coisas, mas eu não vou sair dali mais sabido. Eu não vou lá para saber anatomia. Quando o Du vai operar um joelho, eu entrego a minha perna para o Du, eu não saio dali sabendo como fazer uma cirurgia. Eu simplesmente me entrego às recomendações dele. Digo, o Du fala assim, ó, Alexandre, você precisa operar. Eu falo, beleza. Esta fé que não gera conhecimento, mas que faz com que eu adeque a minha vida ao que ele propõe. Quando a gente olha para Jesus, nós temos uma maneira de olhar para Jesus, e nós temos já do ponto de vista histórico, do ponto de vista testemunhal, do ponto de vista da criação, evidência suficiente para dizer assim, rapaz, houve um cara na história que dividiu a própria história entre antes e depois dele. E ele recomenda algumas coisas lá. E eu quero sujeitar a minha vida às recomendações dele. Só que eu não tenho esta condição de fazer o que ele diz para eu fazer. E aí entra o terceiro aspecto da fé, que é esta fé que nos é dada pelo novo nascimento, pela vida de Jesus, que me faz reconhecer em Jesus, pela sua autoridade, pelos milagres que foram feitos, pelos quais muitas pessoas deram suas vidas, seus bens, verteram o seu sangue para simplesmente testemunhar da morte e da ressurreição de Cristo, como Deus entre nós, que depois veio ser Deus em nós. Eu digo assim, Senhor, Tu és o Filho do Deus vivo. Vem ser em mim o que eu não posso ser. Vem ser na minha vida aquilo que eu não tenho condição de ser. Isto é a fé lá de Efésios 2, 8, 9. É a própria vida do Senhor sendo em nós. Agora, eu e você ficamos com medinho de ser cristão. Se não há o chão de que há um Deus que criou o princípio da sabedoria, é o temor ao Senhor. Não tem como fazer ciência, não tem como saber. Eu falei para minha professora de epistemologia, se não existe verdade absoluta, o que nós estamos fazendo aqui na sala de aula? O que nós estamos fazendo na sala de aula, gente? Se o que eu estou aprendendo, lendo, me dedicando, escrevendo, não pode ser considerado uma verdade, eu estou só passando o tempo até que o diploma chegue, escrevendo um monte de bobagem, que a academia espera que eu escreva. É nesse nível de estupidez que nós estamos vivendo. Se não há Deus, se não há temor ao Senhor, não há conhecimento legítimo. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Negar Deus é uma perversão. Qualquer um de nós sai ali fora, olha para a lua, olha para o sol, olha para a inclinação da terra, a estrela perfeita, a estrela que se fosse maior, se consumiria muito mais rápido.
inviabilizando a vida na terra. Se fosse menor, nós não teríamos condição de estabelecer a nossa órbita de forma equilibrada. De uma lua, que também traz o equilíbrio à órbita da terra, que condiciona as marés, que mantém o eixo da terra num equilíbrio perfeito, em 23 graus, se eu não me engano. Se eu falar bobagem, alguém me corrige. Que vai ao núcleo, que tem o poder de restaurar a atmosfera da terra o tempo inteiro, da sabedoria de deixar as algas, a condição de fazer a fotossíntese, de mais de 90% do oxigênio que nós respiramos. De cada estação. Não é possível você olhar para toda esta ordem e negar o Criador, a não ser a perversão, a obstinação, o coração duro de não querer que exista Deus além de si mesmo. Se tem que existir um Deus, este Deus sou eu. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. É criado, irmão. Os caras dizem que tudo veio do nada. Eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar um pouco de nada aqui, você vai para casa, semana que vem você traz alguma coisa que você fez com nada para mim? Pode ser, não? Aí você fala, mas não dá tempo. Precisa de 2 bilhões de anos. Vai, fica 10. Do nada, irmão, você não faz nada. Mas a gente acredita nessa besteira. Você não tem coragem de questionar o seu professor. Eu lembro, o rapaziada está aqui. Eu ia para o laboratório, cara. E eu falava, não é possível, tem uma câmera aqui filmando nós aqui, ó. Os caras estão me dizendo que para eu entender o comportamento humano, eu preciso, que vive dentro de um lugar que recebe infinitos estímulos, eu preciso ir para um laboratório que tem um ambiente controlado, ficar olhando quantas vezes o rato coça o bigode. E se eu ficar olhando para aquele rato, anotando, fazendo o rato de tonto, quando ele fizer lá, toca 1, 2, 3 na barrinha, eu dou uma gota d'água para ele. O rato é mais ligeiro que nós. Eu vou saber compreender como funciona o comportamento de um ser humano, ou estabelecer leis que regem o comportamento de um ser humano, que não só está num ambiente que tem estímulos infinitos, como também cada ser humano reage de forma diferente a esses mesmos estímulos. E aí você olha e fala, é mesmo, rapaz? É isso aí que eu vim fazer aqui na faculdade, na universidade? Sem questionar? Quer dizer que se eu ficar olhando para esse rato aqui, eu vou conseguir saber como funciona o comportamento humano, como ele é estimulado, como ele é reprimido. Tá bom. Eu vou ficar na minha ignorância aqui. Eu acho que não. Eu acho que não. Existe um Deus. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Agora, esta fé, você só precisa saber aonde você está depositando, porque em algum lugar você está. Ou você está depositando em Deus, ou você está depositando na serpente. Deus falou assim, de toda árvore do jardim você pode comer livremente, eu vou excetuar a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque do dia em que dela comer você vai morrer. E a serpente falou assim, não, Deus sabe que você não vai morrer,
mas que vão abrir os seus olhos e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. É isso que nós estamos fazendo, irmão. Nós não estamos confiando no caráter de Deus. Nós estamos confiando na serpente. Presta atenção no que eu vou te dizer. Neste assunto não há neutralidade. Jesus disse assim: quem comigo não ajunta? Quem comigo não ajunta? Espalha. Deus sabe o que fala. Você quer saber? Vai estudar quem são os maiores cientistas da história. Vai perguntar qual que é a relação deles com Deus. Vai perguntar qual que é a relação de Einstein com Deus. Vai perguntar qual que é a relação de Louis Pasteur. Procura saber. O Evangelho é algo para você não se envergonhar. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é que tem poder de tirar o homem da ignorância, da cegueira, das trevas, de se achar sábio enquanto é louco, enquanto é um idiota, de se achar Deus enquanto é um pecador que está sujeito à morte. É o Evangelho que tem a condição de te dar vistas para ver o reino de Deus. Você é um pecador, eu e você rompemos com Deus, mas Deus veio ao nosso encontro. Este homem que dividiu a história entre antes e depois dele é Deus entre nós. Ele de fato assumiu a responsabilidade da nossa presunção, incredulidade e rebeldia contra Deus, de querer explicações para um mundo sem passar por Deus, sem que Deus seja necessário. Sabe por quê? Porque eu não quero abrir mão da minha vida. Mas você não sabe que se você quiser salvar a própria vida, você vai perdê-la. Você precisa saber a distinção que existe entre vida e existência. Quanto mais você faz força para manter existindo, mais energia você gasta e mais próximo você está da inexistência, porque você não tem vida em você mesmo. Porque a fé amplia a sua consciência. E você não precisa ter vergonha disso. Pelo contrário, não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É a verdadeira sabedoria. Em Cristo estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Todo plus de conhecimento, todo salto de conhecimento que nós temos, é o Espírito da graça que nos dá. É Deus por sua misericórdia e graça que ilumina a mente e os corações, para que cheguem ao conhecimento, para que não sejam cegos, tateando, mas esse conhecimentinho aqui pequeno, que tem o poder de dizer a você o seguinte: se há um relógio, há um relojoeiro. Para que você recorra a Ele, para que Ele fale a você: filho, você precisa disso. Para que você estabeleça um relacionamento com Ele, não porque você tem a condição de subir aos céus, mas porque Ele desceu. Para que Ele te explique quem é você, para que Ele te explique de onde você veio, para que Ele te explique para que a sua vida serve, para que Ele te explique para onde você vai. Para que a tua vida tenha sentido nesse lugar, para que cada obra sua tenha valor eterno, para que o seu estudo não seja um vazio, para que as suas relações não sejam nada, para que os seus raciocínios não sejam vácuo. Você clame a Ele misericórdia, você se arrependa deste mal. Eu me arrependo, Senhor. Eu quero voltar da rebelião. Tem misericórdia de mim.
E ele vir cheio de graça e de bondade, sustentado pelo sacrifício dele mesmo na cruz do Calvário, para fazer de você alguém verdadeiramente sábio, ainda que indouto, para fazer de você verdadeiramente vivo, ainda que habitando num corpo que já está morto, para fazer de mim e de você um filho, uma filha de Deus. Para brotar no seu coração fé, para que você possa se abandonar a um caráter de um Deus que ama você profundamente, a ponto de entrar na nossa história, de sofrer a cruz, para que você e eu pudéssemos ser crucificados para esta vida de pecado, para esta vida insignificante, para esta vida sem telo, sem sentido, para esta vida que Paulo vai dizer que se não há ressurreição, só nos resta comer e beber, porque amanhã a gente vai morrer. Portanto, é uma vida sem significado e sentido, e hoje nós vemos uma avalanche de gente tentando sorver o mundo, mas quando a pergunta infame surge na sua consciência essa que, quando pressupõe um diálogo, já tinha que dizer a ela que vem de fora dela. Diz assim: para que serve a sua vida? Para que serve o seu trabalho? Para que você está fazendo o que está fazendo? Ela não sabe responder, se deprime, ainda que ela tenha arroz e feijão, ainda que ela tenha casa, ainda que ela tenha carros, ainda que ela tenha admiração. O que absorve o seu coração é um sentimento de inutilidade, é um sentimento de vacuidade. O que se implanta é uma depressão, porque não consegue mais suportar a pressão de uma vida sem sentido, tendo em vista que Deus não há. E nós vemos uma sociedade decaindo nos seus valores, nas suas relações, na sua saúde, se expondo cada dia mais à distância de vitupérios contra si. É droga, é prostituição, é religião, é tudo, ideologias, a vaidade das academias, onde um insuportável doutor olha para um outro como se o outro fosse nada, porque deram um canudo para ele. E chama isso de sabedoria. E um dia, este canudo pode ser colocado dentro do seu caixão, e na sua lápide pode ser escrito assim: aqui jaz um conhecimento inútil. E nós, com vergonha do Evangelho? Não. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para tirar a gente desse tremedal de lama, desta escuridão sem fim, e fazer de nós luz deste mundo, para quando alguém olhar para você, lá onde você estiver, lá na sua universidade, na sua escola, no seu namoro, no seu trabalho, possam ver a luz, porque Jesus vive em você, porque a sua vida é um testemunho de que há um Criador, de que há um Deus que se importa conosco, que nos chamou para ser filhos e filhas dele, para pôr ordem nesta terra, para dizer que existe um jeito certo de viver a vida. Esta é a fé que nos salva. É dessa fé que eu estou falando. Para encerrar, quando você olha para a sua mão e olha para... Quando você olha para a minha mão e olha para este púlpito, nós dizemos que há uma matéria sólida tocando em outra matéria sólida. Mas nós sabemos que não é assim mais. O
que há aqui é uma nuvem de átomos em movimento. E o que há aqui é a mesma coisa. Mas nós, contrário à nossa experiência, acreditamos no que a ciência nos diz. Certo ou errado? Certo ou errado? Da mesma forma, a palavra de Deus diz que você foi crucificado com Cristo. E que você ressuscitou em Jesus Cristo. E que você é uma nova criatura. Ainda que você olhe para você e veja o cucuruco aqui devastando, a entrada chegando, as rugas aparecendo. Ainda que você olhe para você e não veja nada de novo. O Rafinha está com os cabelinhos branquinhos ali. Mas essa é a nossa convicção de fé. De um Deus que está o tempo inteiro testemunhando de si mesmo a nós. Porque não só a sua divindade, como o seu eterno poder, claramente se percebem pelas coisas que foram criadas. Que Deus nos dê coragem de ter fé no lugar certo, de não acreditar na serpente, mas de acreditar ou de dar crédito à palavra de Deus que diz: filho, se você quiser viver pela árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. Se você quiser viver pela árvore da ciência, você vai morrer. Mas se você quiser viver pela árvore da vida, você vai ter vida. Arrependa-se do seu pecado. Mas você fala: mas eu não mato ninguém, eu não roubo ninguém, eu não... Não. Pecado que eu sou. E diga assim: Senhor, tenha misericórdia de mim. Me dá fé para me abandonar a Ti. Revela a mim quem Tu és, revela a Tua palavra, revela o que é sabedoria. E faz de mim instrumento de vida e de luz nesse mundo que está perdido. Você acha que o mundo está legal? Você acha que o mundo vai bem? Você acha que o mundo precisa de mais ciência? Essa foi a ilusão do modernismo. Nós já estamos vivendo o pós-modernismo. Jesus disse assim: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O meu problema e o seu é de vida. Então, eu quero orar com você agora. Gostaria que você curvasse a sua cabeça. Pai bendito, louvado seja o Teu santo nome. Senhor, em nome do Teu Filho amado, é o Senhor quem pode se explicar a nós. Dá-nos a lucidez, Senhor. Convence-nos pelo Teu Espírito. Àqueles que já Te conhecem, Senhor, não permita, Senhor, que a sua mente seja corrompida. Da mesma forma que a serpente enganou Eva com a sua astúcia, seja de alguma forma corrompido, Senhor, o entendimento, o coração, e a gente passe, Senhor, a aceitar a mentira como se fosse verdade. Antes, Senhor, dá a estes a fé de viver de forma intrépida,
como testemunhas de Jesus Cristo, como sal da terra e luz deste mundo. Se alguém aqui ainda não te conhece, Senhor, em nome de Jesus, pela pregação do Teu Evangelho, da Tua Palavra, traz vida nesta noite. Dá olhos para ver o Teu reino e para dar razão à Tua Palavra. Pai, eu peço que o Senhor vivifique a Tua igreja nesta cidade e que ela se levante para anunciar o Evangelho na mesma dimensão que ela se afaste da religião. Pai, está aqui uma moçada que está cheio de gás e que a única coisa que poderia detê-los, que é o maligno, já foi vencido. Dá a esta moçada esta consciência, este amor pelo Evangelho, para serem anunciadores do Teu Evangelho. Arranca do coração deles toda a percepção de vergonha implantada por um mundo que diz mentira, que diz que o Senhor é um canalha, que diz que crer em Ti é para idiotas. Os sábios mesmo são aqueles que são cheios de conhecimento, mesmo que seja um conhecimento que não se sustenta dentro dos princípios que eles mesmos estabelecem, Senhor. Pai, faz de cada um de nós aqui verdadeiramente sábio. Faz de cada um de nós aqui discípulos de Jesus Cristo. Dá-nos fé para confiar as nossas vidas ao Senhor e dizer assim: venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade aqui na terra, nas nossas vidas, do mesmo jeito que ela é feita no céu. Senhor, dá-nos a graça de não ter a nossa vida por preciosa, mas de com alegria vivermos a partir da ressurreição, como filhos e filhas de Deus que não podem mais ser mortos, onde a morte é no máximo um braço quebrado na nossa história, e que sabem que tudo o que fazem tem dimensões eternas, tem propósito eterno, que quer comam, quer bebam, quer façam outra coisa qualquer, fazem tudo isso na dimensão da Tua glória. Senhor, em nome de Jesus, nós precisamos de um milagre, de algo que não explicamos, mas que podemos viver. Faz isso no meio dessa moçada, faz isso na nossa vida, faz isso na nossa cidade, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Livraria PIB Londrina. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, filosofia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das quase 4.000 mensagens ministradas na primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, às 13h30 da tarde, às 6 horas. Endereço: Avenida Paraná 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.